tomando posse do que é seu, Efésios capítulo 1, versículo 3. E é exatamente isso o livro de Juízes. O livro de Juízes está num período onde a gente pode ver claramente, onde ele começa olhando para o passado e que aponta para o futuro. Vamos ver o primeiro versículo. Se você está com a sua Bíblia, pegue sua Bíblia e vamos meditar na palavra de Deus, né? Juízes, abre aí sua Bíblia em Juízes. Vamos meditar, vamos estudar mesmo a palavra de Deus. Então, sem pressa, vamos com calma aqui durante essa live. O livro de Juízes começa assim: depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? Todos nós sabemos da promessa que o povo de Israel tinha da terra prometida, que Deus tinha feito para Abraão, mas aquele povo ainda não tinha tomado posse por completo daquela terra. Josué tinha determinado os limites para cada tribo, e cada tribo deveria conquistar o seu território. E exatamente isso que o tema do nosso ano, né, que o nosso líder colocou: tomando posse do que é seu. E Deus, em Cristo, nos deu todas as coisas. Essas coisas estão disponíveis. Mas será que nós temos tomado posse realmente do que Deus tem nos dado? Está faltando o quê? Está faltando fé para acreditar que é realmente nosso? Ou está faltando coragem? Então, a primeira coisa vai dizer que de um momento difícil. O luto é sempre difícil. E nós estamos vivendo lutos por toda parte, por todo o mundo, com essa pandemia. E temos visto uma geração que lutou muito para que nós chegássemos aonde a gente chegou. Principalmente a respeito da igreja, a respeito da nossa fé. E pessoas que nós tínhamos grandes bases, porque realmente eram colunas para a nossa vida. E aí, diante disso, eu fico imaginando que é exatamente esse tempo que nós vamos ver que o povo de Israel estava atravessando. Aqui, Josué havia morrido. Um grande líder que Deus tinha levantado depois de Moisés. E muitas vezes as pessoas falam, em primeiro capítulo de Josué, versículo 9, onde diz: ser forte e corajoso. Essa foi a grande instrução que o Senhor deu para aquele povo. Ser forte e corajoso. Porque para conquistar aquela terra era necessário isso. Deus já tinha garantido: aquela terra será de vocês. Mas agora é necessário uma resposta a esta promessa. Ser forte e corajoso. E Josué lutou bravamente com aquela... Ele já tinha saído já com o povo, passou ele e Caleb, né? Esses dois que entraram da terra, que viram toda a trajetória do deserto, do povo, e toda aquela geração que vinha do Egito tinha morrido durante o percurso no deserto. E agora, Josué e Caleb iriam conquistar aquela terra, junto com toda a nova geração. E quando a gente vê isso, a gente começa a analisar justamente como é que está a nossa postura em relação a isso. Porque o último versículo, vemos o primeiro, que fala da morte, e nós vamos ver agora o último versículo desse livro. Olha só, aponta para o passado. A gente não pode esquecer o nosso passado, de onde Deus nos tirou. E muitas vezes a gente, por esquecer isso, do que Deus já fez na nossa vida, muitas vezes a gente perde o que Deus tem para nós logo mais. E termina falando que naquela época não havia rei de Israel e cada um fazia o que lhe parecia certo. É interessante que um líder, ele não fala apenas com palavras, mas ele deixa também a sua vida como um grande exemplo. E nós vemos que aqui o povo não tinha uma referência clara para seguir, porque naquela época não havia um rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. E é muito estranho a gente ouvir isso na Bíblia e achar normal. E coisas que não são normais têm sido naturalizadas no nosso tempo. E a gente precisa realmente rever muito isso, porque às vezes nós estamos acostumando até mesmo com o pecado. Nós estamos acostumando com coisas que realmente afrontam a santidade de Deus. E nesse tempo aqui, era justamente isso. Cada um fazia o que bem lhe parecia. E perderam a referência. Depois de Josué, eles não tinham mais não tinham mais se voltado para a lei do Senhor. Nós sabemos que eles já tinham recebido a lei de Moisés e eles já tinham feito o compromisso
de honrar com tudo que Deus tinha prometido. E eles iriam lutar por aquela promessa. Mas, olha só, se a gente for analisar a partir do que acontece logo mais no primeiro capítulo, que a gente vai estudar hoje, justamente esses 2 primeiros capítulos, se o nosso tempo der, ainda a gente pode avançar um pouquinho mais, mas eu queria ir bem devagar com vocês. Então, o povo de Israel deveria crer e confiar unicamente em Deus. Aquele povo que eles iriam enfrentar era muito mais forte do que eles. O povo de Israel não tinha um equipamento bélico e força militar, soldados treinados, mas quem iria dar aquela vitória era Deus, e eles precisavam de fé. Antes da coragem, nós precisamos primeiro acreditar que realmente Deus nos destinou para aquele propósito. Então, nada pode impedir quando Deus realmente tem algo para nos conceder. O povo de Israel é um grande exemplo disso. Aquela terra seria deles. Estava disponível. Deus já tinha prometido e Deus é fiel para a sua palavra. Mas o que acontece? No versículo 3, olha só, nós já vemos já território. E quantos de nós temos terceirizado até a nossa fé, a nossa comunhão com Deus? Muitas vezes nós dependemos de tantas pessoas para ter contato com Deus. Na verdade, Jesus já é o nosso acesso. Jesus, ele abriu o caminho para que a gente tivesse direto acesso a Deus. E muitas vezes nós estamos o quê? Dependemos de um, de outro. E se essa pessoa faltar, será que nós vamos permanecer firme no propósito, focado no que Deus tem para nós? Ou vamos voltar atrás? Aqui, o povo, olha só, qual a decisão que eles tomaram. Então, os homens, no versículo 3 desse primeiro capítulo de Juízes. Então, os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão: venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio, e lutemos contra os cananeus. Iremos com vocês para o território que lhes foi dado. E os homens de Simeão foram com eles. E aqui, se a gente olha, analisa, esse texto fala assim, não, mas era um povo também, era tribo da nação de Israel, era povo de Deus também. Mas Deus tinha destinado para que cada tribo conquistasse seu próprio território. Porque Deus quer que nós lutemos pelo que é nosso. Nós sabemos que nossa vitória já está garantida, somos mais que vencedores em Cristo. Mas nós sabemos que dentro desse percurso para conquistarmos, existe ainda uma cruz que a gente precisa passar por ela. Nós precisamos passar por momentos ainda que muitas vezes será difícil para a gente. Mas será que a gente vai estar firme no propósito? Ou estaremos dependendo de pessoas ou de terceiros para conquistar o alvo, para conquistar o propósito? Aqui, o povo de Judá, a primeira tribo, recorreu à tribo de Simeão. E eles foram. E será que deram certo? Mas eles estavam, parece até contraditório. Estou vendo aqui vários comentários, mas falando, né? Temos que ter fé para continuar, não por ser forte, mas entender que continuar com essa força. Continuamos não porque somos fortes, mas para ficarmos fortes. Interessantíssimo isso, Mike. Porque realmente ninguém fica, quando alguém entra na academia, por exemplo, né? Ninguém fica forte de uma hora para outra. Essa força precisa ser o quê? É trabalhada, nossos músculos precisam ser fortalecidos diariamente. E com a nossa vida espiritual é exatamente a mesma. Por mais que Deus já conquistou tudo por nós, e se Jesus voltar hoje, quem estiver realmente firmado na fé, vai aperfeiçoar essa fé, essa confiança no Senhor. Jonathan também aqui falando, devemos ter fé, porém a coragem é importante para nos mantermos firmes, encarar a situação independente das situações. Exatamente isso, Jonathan. Porque as situações, elas vêm e vão. São positivas, às vezes temos altos e baixos, mas a nossa fé, será que ela oscila da mesma forma que as circunstâncias? E às vezes a gente pede tanto para que Deus mude as circunstâncias, e Deus está usando justamente as circunstâncias para mudar a gente. Mas a gente resiste, a gente não quer. E muitas vezes essa resistência pode nos causar tantos prejuízos, assim como aquele povo. Mas olha só que interessante. O que aconteceu? Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus nas mãos deles, e eles mataram 10.000 homens em Bezeque.
Foi lá que encontraram Adoni-Bezeque, lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os fariseus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles os perseguiram e o prenderam, e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortaram, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu aquilo que fiz. Eles levaram para Jerusalém, onde morreu. É interessante que ele mesmo decretou o seu destino. Por que isso? Porque a maldade que ele tinha feito agora viria sobre ele. Ele tinha plantado o mal, e agora o mal iria voltar-se contra ele. E ele mesmo disse que o juízo de Deus na vida dele é justamente aquilo que ele tinha cometido. Então, a gente escolhe o que planta, mas as consequências daquilo que a gente faz é exatamente aquilo que plantamos. Então, hoje é um dia de plantar coisas boas, plantar coisas que possam dar frutos para a glória de Deus, para que amanhã você conquiste aquilo que Deus tem. Então, o que acontece? No capítulo 1, vemos justamente isso. Mas o que esse povo ia enfrentar? Então, deu certo, eles conquistaram, sim, aquele território, mas não foi da maneira certa. Às vezes as coisas estão dando certo e a gente pensa, não, Deus está abençoando, mas na verdade, será que nós temos atentado para o que a Bíblia diz? A palavra de Deus nos orienta, porque sem direção só haverá degradação. Então, aparentemente foi uma etapa que pareceu ser bom, positivo, mas ao longo prazo, olha só o que acontece. Nós vamos ver que o povo agora iria enfrentar uma outra circunstância mais difícil. Será que agora eles estão preparados para isso? Porque, como o Mai falou, justamente isso, a nossa força ela é gradativa, ela vai aumentando. E aí, se eles tivessem vencido aquele povo somente com a confiança em Deus, eles estariam agora mais preparados para enfrentar as novas batalhas que iriam. E às vezes a gente, por não passar pelo processo das primeiras batalhas, nós não estamos preparados para o que Deus tem ainda mais para que nós conquistemos. Olha só quanto que a gente precisa entender o processo na nossa vida. A nossa caminhada cristã, ela precisa ser realmente gradativa. Nós precisamos entender isso. Deus pode fazer qualquer coisa e não depende de nós. Ele nos usa apesar de nós. Mas nossa fé, ela precisa ser cada dia mais alimentada no Senhor. Para que, com a coragem que nós também tivemos em nosso coração, nós possamos conquistar o que é nosso. Então, aqui no versículo 19, vai dizer justamente disso, sobre os carros de ferro, um poder bélico. Aqui nós estamos há 1.300 anos antes de Cristo. Queria que a gente entendesse que a gente está aqui, esse livro foi escrito há mais de 3 mil anos atrás. E é interessante que como ele faz todo sentido para a gente. Por quê? Porque por mais que a tecnologia pode mudar, não tinha Instagram naquela época. O Instagram estava muito longe deles. Mas o que acontece? Aqui nós vemos exatamente o coração do homem, que é enganoso. E às vezes nós gostamos, de ouvir tantas palavras positivas, mas você prefere ouvir uma doce mentira ou uma dura verdade? Essa é uma grande reflexão para a gente. Porque nós vamos ver que quando os profetas de Israel, Deus levantava um profeta para aquele povo, eles realmente não queriam ouvir. Porque Deus realmente estava tentando corrigir aquele povo para que eles voltassem à direção correta. Mas o que aquele povo se voltava contra o profeta e queria calar aquele profeta de todo jeito. Estou lendo a Bíblia em Jeremias, na minha leitura anual, e, meu Deus, tem hora que eu fico pensando se fosse o jornal de amanhã, não seria tão atual como o que está escrito. Até epidemia eu achei lá. E eu falei assim, mas a gente está vivendo uma pandemia. Mas para Deus é uma epidemia. Só está acontecendo aqui no planeta Terra. No céu não está tendo epidemia. Então, nós precisamos entender que aqui é local. Então, a gente que tem que realmente confiar em Deus e que Deus está no controle apesar do caos. E lá ainda está escrito até isso, para você ter ideia como a palavra de Deus ela é atual para nossas vidas. Porque ela vai de encontro ao nosso coração. E por mais que a tecnologia mude, né, como eu falei aqui, na verdade, o coração do homem precisa da mesma coisa, precisa de Deus. Precisa de confiar no Senhor. É a única coisa que pode realmente nos dar base
para enfrentar os dias difíceis e adversos. E o que acontece? O povo agora ia enfrentar um povo que tinha carros de ferro. E há 1.300 anos, a tecnologia era o quê? Era a era do bronze. E aquele povo com carro de ferro, ele tinha um grande poder na batalha. Todos aqueles que tinham carro de ferro. Então, aqui, Juízes capítulo 1, versículo 19, vai dizer justamente disso, do poder bélico do povo que iria contra o povo de Deus. E aí, olha só que interessante. O Senhor estava com os homens de Judá. Eles ocuparam até a serra central, mas não conseguiram expulsar os habitantes dos vales, pois estes possuíam carros de guerra feitos de ferro. Olha só, eles não conseguiram agora. A vitória não foi completa. E a primeira parte do livro justamente vai dizer assim sobre o discipulado descomprometido. O que acontece? Se nós dermos metade do que é de Deus, metade do nosso coração para Deus, Deus ainda não reina sobre nós. Enquanto nós não entregarmos por completo o nosso coração para Deus, nós não teremos a vitória que Ele tem para nós. Então, olha só, eles não conseguiram conquistar por completo aquela batalha porque eles enfrentaram um poder humano e Deus poderia dar essa vitória para eles. Mas nós estamos vendo que a falha que teve durante o percurso agora fez falta para eles lá na frente. E o que acontece? No capítulo 2 de Juízes, nós vamos ver algo muito extraordinário. Por quê? Nós vamos ver a respeito de um lugar chamado Gilgal. Olha só, se você está com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia aí, no capítulo 2 de Juízes, o anjo do Senhor em Boquim. Olha só, o anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi, com juramento, dar a seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês, e vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão seus altares, porque vocês não me obedeceram. Olha só como o anjo do Senhor aqui fala. Interessante que Gilgal esse nome Gilgal significa remover. E aqui foi quando o povo de Israel fez um pacto com o Senhor. Um pacto de servir a Deus todos os dias da vida deles. E o que acontece? Agora o anjo do Senhor está dizendo: olha, lembra daquele pacto que vocês fizeram comigo? Agora vocês quebraram esse pacto. E aí agora o anjo do Senhor está apontando: agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Aquele povo iria permanecer na terra, os inimigos de Israel, porque eles fizeram acordos em vez de realmente conquistar o que era deles, que era a terra prometida. Portanto, agora lhes digo que não expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz ao lugar chamaram Boquim. Ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Nós vemos que, às vezes, o choro é inevitável diante de uma perda que nós temos. E se nós sabemos que perdemos, é porque um dia, de alguma forma, foi nosso. Mas o que acontece? O choro é apenas porque nós perdemos algo, mas nós vamos ver que não tem um arrependimento do que realmente eles precisavam se voltar. Arrependimento é justamente voltar à essência, voltar e reconhecer os seus erros. Mas, na verdade, é aquele choro que é por causa da dor de não ter agora posse completa daquela terra que era prometida, que era deles. E agora nós vamos ver que, a partir de agora, nós vamos ver derrotas do povo de Deus aqui. O povo de Israel iria sofrer grandemente por conta disso. Então, o que acontece? Quando nós falamos desse livro, né, que desperta tanto no nosso coração, e eu queria que vocês meditassem, mas antes disso eu queria ler aqui o comentário de Mai, que ela fala a respeito do que nós estávamos dizendo. Quando Deus confia em uma pessoa a ponto de tirar dela o que lhe é mais caro, mais precioso, é porque ele vai dar força para que ela suporte, pois a missão de que Deus tem na vida dessa pessoa é muito grande. É interessante isso, Mai, porque por isso que a gente precisa sempre estar com nossos olhos voltados para frente, para aquilo que Deus ainda tem para nós, e não simplesmente ficar vivendo o passado. Nós vivemos muito isso, muitas vezes vivemos voltados totalmente para o passado
e esquecemos do que Deus tem, que é muito grande, muito maior do que a gente pensa e planeja. Então, se agora nós estamos passando por esse momento difícil, pode ter certeza que a vitória ainda é maior. Basta tão somente nós termos fé e coragem e direção. Direção que a palavra de Deus nos aponta. Nós não podemos realmente negligenciar o que a palavra de Deus nos diz. Então, o que acontece é justamente isso. E quando nós vemos essas conquistas, nós precisamos entender que existem alguns princípios para que esse povo pudesse conquistar aquela terra. O primeiro era que eles não poderiam saquear o povo. O que significa saquear? Aquele povo tinha domínio sobre aquela terra, eles tinham riquezas naquela terra, mas Deus queria que eles dependessem totalmente de Deus, dele, e não dos bens daquele povo. E eles não poderiam saquear, eles tinham que destruir todas aquelas coisas que eles conquistaram durante a guerra. E nós vamos ver também que eles não poderiam fazer o quê? Escravos. Então, o que Deus estava querendo chamar a atenção deles? Era justamente a respeito de que a limpeza deveria ser espiritual e não meramente física. E olha só, como Deus ele tem um olhar diferente do nosso. Muitas vezes nós estamos focados para as coisas materiais que nós temos perdido e não temos olhado como é que está a nossa vida espiritual diante de Deus. Deus está querendo nos purificar. Nós temos visto dias difíceis que nós temos atravessado, mas quanto de nós podemos agora dar prioridade para Deus que tantas vezes nós tínhamos perdido isso? E aí, para que isso aconteça, essa limpeza espiritual, ela vai girar em torno de princípios que são inegociáveis para Deus. Primeiramente, o perdão. O perdão é algo tão difícil para a gente, né? Como seres humanos, nós temos dificuldades. E Timóteo Keller ele vai dizer justamente isso, que quando Deus pede algo para nós, será que realmente a gente não pode ou a gente não quer fazer? Às vezes a gente está tão focado naquilo que se eu perdoar essa pessoa, é meio que aquilo no nosso coração, parece que quanto mais eu estou com aquilo fervendo no nosso coração, eu tenho mais vontade, mais impulsos, mas na verdade o perdão nos liberta. E é por isso que o povo precisava realmente ter isso no coração. A limpeza espiritual passava primeiro com o perdão que Deus queria que aquele povo tivesse. Outra coisa era falar a verdade. Eles precisavam realmente ser muito sinceros naquilo que eles estavam falando, para que realmente a vitória viesse para as mãos deles. Outra coisa é a vitória nas tentações. Paulo ele nos adverte muito a respeito disso, que Deus não dá uma tentação maior do que a gente pode suportar. Então, se a gente realmente tem negligenciado isso, é porque de alguma forma nós temos sido, de alguma forma, nós temos negligenciado o poder que Deus já tem nos concedido. Hoje é dia de a gente nos voltar para Ele e clamar realmente pela força que vem do alto, que é o poder que aperfeiçoa a nossa fraqueza, para que a gente possa realmente vencer as tentações de não tentar fazer o quê? Tentar nos colocar a superiores a outras pessoas, que é fazer escravos é justamente isso. E o poder faz isso muitas vezes com as pessoas. Quando elas têm poder, elas querem dominar sobre os outros. E na verdade Deus ele não permite isso. O único Senhor que deve ser na nossa vida é Ele apenas. Porque só Ele é maior do que todos, porque só Ele é Deus. E outra coisa é não saquear o povo, não querer o que é do outro. A inveja que tantas vezes prejudicou o povo de Deus, ao olhar para a crise que Asaf tem, né, no Salmo 73, de olhar e ver a riqueza do povo, e ele dizer que via a prosperidade, ele, de alguma forma, ele começou a sua fé começou a enfraquecer, mas depois ele viu o final da vida daquele povo, que realmente não tinha esperança. Então nós podemos, por mais difícil que nós estamos vivendo, nós sabemos que nós temos uma esperança que ela não falha. E essa esperança nos vai fazer vencer as tentações. Hoje também é um dia como esse. Olha quantas lições nós temos aqui no livro de Juízes. Outra questão é que Timóteo vai dizer assim, uma pergunta para a gente. Eu não consigo ou eu não quis? Eles confiarem e colocar em prática o que Deus queria para eles. Mas o que acontece? Eles diziam, Senhor, eu não consigo. Nós não conseguimos, nós não temos força suficiente para conquistar isso.
Mas, na verdade, Deus estava dizendo assim, basta que tão somente vocês queiram. Porque se vocês quiserem, vocês vão alimentar a sua fé primeiramente. E a sua coragem vai estar com foco naquilo da promessa. Aquela terra prometida estava realmente destinada para aquele povo. E aí, quando a gente caminha um pouquinho mais, nós vamos ver que em Juízes capítulo 6, versículo 23, a respeito de ser coerente com o nosso comportamento. É um dos grandes princípios aqui que aquele povo não poderia, de maneira nenhuma, deixar que a hipocrisia minasse a sua fé. A nossa fé não pode ser de aparência. Aquele povo vivia o auge, né, da fé quando eles realmente firmaram em Gilgal ali que realmente eles queriam que estar todos os dias focados mesmo naquilo que Deus tinha para eles, mas o que acontece? Durante o percurso, eles naufragavam nessa confiança. Então, a coerência com o comportamento, por mais que eles diziam que queriam servir ao Senhor, mas eles não conseguiam. Mas, na verdade, o que faltava nele era realmente uma vontade de fazer a vontade de Deus. Uma vontade de que pudesse realmente conquistar aquilo que Deus queria. Muitas das vezes ele era só a terra, mas Deus estava falando, a promessa é maior para vocês. Então, o que acontece? Quando muitas vezes, uma das outras dificuldades que o povo de Israel teve para conquistar a terra é também um isolamento, de perder o contato com a realidade. Diante da nossa fé, a nossa vida atual hoje, queria que vocês olhassem para a gente e vejam em que momento nós estamos. Nós estamos realmente como sendo cristãos verdadeiros, cristãos nominais, ou temos abandonado a fé? Isso é uma coisa que a gente precisa analisar muito. E eu queria terminar essa reflexão com a gente a respeito disso. Porque era isso que acontecia. Nós vamos ver em Juízes justamente isso no capítulo 2, onde o povo de Deus, eles realmente ainda lembrassem daquilo que Deus tinha feito. Não era suficiente para que os impulsionasse para conquistar o que estava além. E aí, com isso, nós vemos que o comportamento não era coerente com aquilo que eles diziam. Então, eram pessoas apenas que tinham um nome de povo de Deus, mas realmente o comportamento não condizia com o que Deus queria. Então, olha só, até chegar no abandono da fé, onde muitos abandonavam. E aí muitos começaram a adorar outros deuses. Baal, Astarote, eram deuses daquela época. E os nossos deuses de hoje? Os nossos deuses de hoje, muito mais que apenas as religiões, que sabemos que adoram outros deuses, mas também temos os ídolos que nós colocamos na nossa vida, e muitas vezes é a beleza, é a riqueza, que está muito acima do que realmente está a confiança no Senhor. E a gente precisa analisar o nosso coração. Eu acho que essa pandemia fez com que a gente parasse para que a gente analisasse quais são as nossas prioridades. E aquilo que realmente está governando a nossa vida é o Senhor, que reina em nós, no nosso coração. E muitas vezes é o dinheiro, muitas vezes é a busca pela fama, e aí tudo isso desvia o coração daqueles que realmente querem servir ao Senhor. Então, todas essas coisas são elementos que podem te fazer afastar da promessa, daquilo que é seu. Então, com fé. A palavra de Deus vai gerar fé em nosso coração, com coragem, porque realmente colocar em prática não é fácil. Deus. Então, são elementos que a gente não pode realmente negociar. Então, queria que você fizesse essa reflexão, quais são os nossos ídolos? Né? Aquilo que eu tenho colocado no meu coração e colocado como prioridade no meu coração. Deus, hoje, Ele quer que nós abandonemos todas as coisas que possam concorrer com Ele em nosso coração. Ele precisa reinar em nosso coração. E Deus, Ele fala com o povo como se fosse quando eles adoravam outros deuses, Baal, Astarote, ele via aquilo como uma prostituição. Hoje, nos nossos dias, vemos uma religião que é aquela religião quase self-service, né? Cada um se serve daquilo que querem. Mas, na verdade, muitas das vezes, nós não vemos todo o Evangelho. Nós selecionamos as passagens que é aquilo que faz melhor para o nosso ego, para a nossa alma. E aí, às vezes, não vemos que todas as coisas que estão que a Bíblia nos apresenta e que tem também sofrimentos, nós não podemos negar que realmente cada batalha dali existiam pessoas que eram mortas, mas diante daquelas circunstâncias, eles precisavam confiar no Senhor.
que Deus tinha um propósito além. E se aquelas pessoas morreram lutando pelo aquilo para a conquista daquela terra prometida, hoje nós também precisamos ter esse mesmo alvo. E o nosso alvo é o céu. Nosso alvo é Cristo. E se Ele estiver conosco, em todas as circunstâncias, por mais adversas que sejam, jamais pode nos derrotar. Então, com essa confiança, essa fé, eu te convido para você esperar o inesperado. Para a próxima live,